E aí, galerinha? E aí, povo? Como é que vocês estão? Fazendo um vídeo diferente no segundo canal. A galera gostou quando eu fiz no primeiro canal, que eu tava, né, no carro. Agora eu tô no fundo da minha casa, aqui as hortinhas aqui, ó. Deixa eu plantar umas coisas. Ai. Mas aí o que que eu parei pra pensar hoje, né? A vida, ela é muito doida, mano. A vida, ela é um estalo, cara. Andei refletindo bastante, principalmente porque foi meu aniversário, né? Foi meu aniversário agora dia 24 e eu... a galera já notou já. Né? Tô com as coisas aqui, ó. Nosso branco, não sei se dá pra ver no meu cabelo, mas tá cheio de cabelo branco. E isso é reflexo da idade, né? Eu tô ficando mais velho, tô ficando mais experiente, eu acredito, espero estar, né? E às vezes a gente não para pra refletir, né? Não para pra pensar, eu só fico ali sentado, que nem um doido, só jogando, só fazendo coisa, só vendo coisa dos outros, às vezes não paro pra pensar. E tem esse segundo canal justamente pra isso, né? Pra poder conversar um pouco, pra poder trocar um pouco de ideia, pra poder conversar com vocês. Desculpa se eu tô segurando errado, é porque eu não tô com o tripé, eu tô na mão mesmo. E basicamente é o seguinte, é a reflexão da vida, cara. Às vezes a gente... Aconteceu muita coisa essa semana também. Teve o Ozzy, teve a Preta Gil. Eu acho que o que mais me pegou foi o Ozzy, porque eu já comecei a gostar de rock ali na minha adolescência, metal ali quando eu era mais novo. A primeira música que eu escutei foi Rolling the Sky. E o Ozzy se foi, mano. E eu lembro todo mundo falando, pô, o Ozzy era diferente, o Ozzy era imortal, o Ozzy faz um monte de coisa e tal, não sei o quê. E 76 anos, mano. Tava com Parkinson já, acho que era TCD, se não me falha engano, ou TCP, eu não lembro o nome do transtorno. O nome específico, perdão. E já tava uns anos lutando contra isso e, cara, mesmo assim ele fez o último show, foi lá, e doou 200 milhões, cara. 200 milhões, ele... Pô, o cara, a galera pode falar o que for, o cara é foda, velho. O cara, ele é... Ele sempre foi diferente, né? E aí eu andei pensando, né, muita coisa. Principalmente eu falei, pô, tô ficando velho. E aí vem aquela coisa, será que eu tô deixando alguma coisa boa no mundo? Será que eu tô fazendo alguma coisa boa? Será que eu tô deixando alguma parada? E sempre ficar pensando nisso, né? Das vezes a gente... O que eu tô deixando, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô nessa vida doida, né? O que a gente tá fazendo nessa coisa muito louca aqui? A gente vê um monte de situação merda, um monte de coisa ruim acontecendo. E vê o tempo vai passando, a gente passou por muita coisa ruim, tá ligado? A pandemia passou por um monte de coisa e aí eu parei pra pensar e Deus veio falar comigo, principalmente na palavra dele, que existe um tempo pra tudo. Existe um tempo pra você plantar, existe um tempo pra você colher, existe um tempo pra você semear. Eu falo porque me deu essa ansiedade por conta do tempo e vendo as últimas notícias e mais meu aniversário, que eu já não sou um cara mais tão novo, né? Eu não sou aquele garoto que morava em Garça, né? E a gente vai parar pra pensar, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô fazendo, Pô, aí olha só o que tá acontecendo e vem esses desesperos e Deus veio na minha cabeça me acalmar, tá ligado? Veio na minha vida me acalmar falando, tem tudo seu tempo. Tem o tempo pra você colher, tem o tempo pra você plantar. Até a reflexão da horta que a gente tem aqui. Não nasce da noite pro dia as coisas, né? Ela vai crescendo conforme o tempinho dela, mano. A gente vai cuidando, ó, tem até o regadorzinho, tem as coisas. As coisas vão acontecendo conforme o seu tempo. Às vezes a gente fica muito preocupado em, eu preciso fazer, eu preciso não sei o que, eu preciso arrebentar. E sim, você precisa. Mas às vezes tem tudo seu tempo, mano. Às vezes a vida ela tem os seus jeitos, ela tem as suas maneiras, ela tem as suas formas de das coisas acontecerem, né? E às vezes a gente quer adiantar as coisas, às vezes a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente quer que não, vai acontecer. Que hoje é muita cobrança, que é muito novo, cara. Eu vejo isso muito na internet. Tipo, cara com 20 anos já tem R$ 1 milhão, não sei o quê. E, porra, cara, não é bem assim, né? Não é todo mundo também. E às vezes a gente tem sonhos, tem projetos e
E fica nessa ansiedade, sabe? Esse negócio de, eu tenho que fazer e tal. Mas é claro, você não pode deixar pra amanhã, senão aí fica aquela coisa de procrastinar, né? De ficar empurrando com a barriga. Você quer fazer alguma coisa? Começa, né? Às vezes vai começar pequeno, cara. Vai ser uma sementinha que você vai plantar no vasinho, tá ligado? E começou comigo desse jeito. Eu fiz um vídeo, aí quando eu vi, eu já tinha feito 10 vídeos. Aí quando eu vi, eu já tinha feito 100 vídeos. E hoje eu fiz mais de 5.000 vídeos. É vídeo, hein? Porque se juntar o canal principal com esse, fora os vídeos que já foram Lost Media, né? Já foram embora, né? Já não tem nem como ver mais. Né? Eu tirei, deletei do canal. E fora vídeos no canal de outras pessoas, né? Se a gente for somar, dá muito mais de 5.000, cara. Então é tipo... Às vezes muita gente me pergunta como é que eu começo, como é que eu faço, não sei o quê. Cara, você começa começando mesmo. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma parada, né? Um jeito, né? Um caminho certo. Às vezes você vai ter o seu próprio caminho. Às vezes Deus vai colocar você num caminho que Ele quer, mano. Não é o jeito que você quer, mas é o jeito que Ele quer. E às vezes também esse caminho vai ser meio estranho. Você não vai entender nada do que está acontecendo. Às vezes você nem vai saber o que está acontecendo. Você vai se cruzar com o caminho de outras pessoas. E às vezes esses caminhos também vão se desvincular, né? Esses caminhos vão para cada lado. Eu falo porque minha reflexão foi, pô, olha só, velho, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? O Ozzy se foi, as pessoas vão e tal, e o que eu deixei no mundo, o que eu tô fazendo no mundo? E aí Deus veio acalmar meu coração falando, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tem o tempo para você colher, tem o tempo para você plantar, tem o tempo para você semear, tem o tempo para você né, tirar do vaso, enquanto está ali, ó, crescendo, tá ligado? E às vezes é isso, cara. Às vezes a gente tá querendo antecipar as coisas. Eu sinto muito isso hoje. Né? Assim, na minha época eu já senti um pouco. Né? Que tinha aquela coisa de... Sei lá, você muito cedo você já tinha que estar trabalhando. Né? 14, 15, 16 anos já tinha que estar trabalhando. E eu comecei a trabalhar com 14. Caindo nesse negócio, né? Minha adolescência praticamente foi trabalhando, cara. Foi trabalhando que nem um louco. Trabalhando, fazendo curso. Eu não parava. Mas também... foi uma coisa boa que aconteceu porque ocupou minha mente. Foi ali que eu fui diagnosticado. A primeira vez que eu tive o diagnóstico de depressão foi ali. E falou, não, ocupa sua mente de trabalho, de afazeres, de coisas pra você não ficar tão pensando nisso. Mas às vezes você tem que ter um tempo pra você descansar, cara. Tem que ter um tempo pra você pensar. Tem que ter um tempo pra... Eu falei, pô, eu tô falando de ficar velho, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. As barbas brancas aqui, ó. Eu não tinha essas coisas não, mano. Olha os cabelos brancos aqui também, ó. Aqui, ó. Vixe. Tá complicado, mano. Mas é aquela coisa. É reflexo do tempo, né? E a vida vai passando, a gente fica às vezes ansioso. O importante é que você tem que começar. Você tem um sonho, você tem algum projeto, você tem alguma coisa, você tem que começar. Você não pode deixar também, né? Eu vou fazer amanhã. Porque às vezes você vai fazer amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Você pode começar hoje. E às vezes quando você menos perceber, você já vai estar fazendo um monte, né? Que é um exemplo legal, o Andrezitos. Gosto muito dele, cara. Ele tem... eu vi um tweet esses dias falando que ele começava a fazer uns jogos de RPG Maker ruim, né? Eu também comecei ali no RPG Maker, fazer algumas coisas, mas eu fui para programação full stack, eu não fui para programação de jogo. É uma parada completamente diferente. E ele começou com o RPG Maker ali, cara, sabe? Fazendo um joguinho meio bobo, meio tonto. E hoje o cara fez Nine Kings. O Nine Kings vendeu mais de 500 mil de cópias, tá ligado? Mas o cara teve uma jornada, cara. O cara começou lá em 2005. Aí depois de 20 anos ele fez um jogo que... Ele já teve, né, outros jogos. Teve o Seraph Left Stand, teve vários outros jogos que já estavam começando a mostrar que o cara, né, tem ali alguma coisa pra mostrar. Tem alguma coisa da hora ali, né? Mas às vezes você tem que começar, mano. Você não sabe se amanhã ou depois você vai estar fazendo uma coisa massa, uma coisa da hora que as pessoas vão curtir, vão amar, né? A gente sempre está procurando essa aprovação, né? Mas a gente não tem que estar pensando nisso. A gente tem que estar pensando um pouco no que a gente quer, né? Nos sonhos que às vezes vêm na nossa cabeça, às vezes Deus coloca na nossa mente, né? E a gente começar, mano. Acho que o ponto desse vídeo é
que a vida, ela é um sopro. Que eu escutei meu amigo Pitro falar uma vez. E às vezes a gente acha que as coisas vão ser pra sempre. E não vão. E às vezes a gente acha que, não, tudo bem, amanhã eu faço. Sendo que você pode começar hoje. Não vai ser um começo estrondoso. Nunca é um começo estrondoso, né? O começo é sempre os mais tímidos, né? De tudo. Que nem eu falei, eu comecei um vídeo por dia, mano. Às vezes nem um vídeo por dia, era um vídeo por mês que eu fazia. Aí hoje a gente faz 2, 3, 4, 5 vídeos por dia. Ontem, a maluquice, eu fiz 30 TikToks, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou um doente. Mas pelo menos já tá lá, tá ligado? Pelo menos eu fiz. É isso que é importante. Fazer. E você levantar e fazer também, mano. Apesar de que a gente vê essas notícias tristes, eu vejo que nem os legados que essas pessoas deixaram, né? Elas vão deixar coisas boas nas vidas das pessoas. E às vezes você pode não estar percebendo. E por mais que seja uma coisa tímida, às vezes você já fez alguém sorrir, você já fez alguém feliz. E a sua jornada já está mostrando essas coisas para as outras pessoas. Sem você mesmo perceber, sem você ter notado isso. Né? Então acho que o foco é a gente continuar. Tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente viver. E, poxa, é um vídeo sobre esperança, né? Apesar de falar da morte, que é um negócio triste. Mas é de sempre lembrar que a gente tem sempre o seu tempo. E as coisas vão sempre acontecer, independente das vezes do nosso controle. Mas a gente tem que começar e a gente tem que fazer. Se você começar um vídeo, 2, daqui a pouco você vai estar fazendo 1000 aí. E virando aí um talento aí dessa internet, quem sabe. Ou se não, fazer um jogo, sei lá, né? Qualquer coisa do tipo. Quem sabe? Você começa com um jogo, às vezes é um jogo meio bobo, que a galera não deu tanta atenção, que você mandou um e-mail pra um monte de gente aí, ninguém viu. E aí daqui a pouco você vai estar fazendo um jogo estrondoso, sei lá. Ou filmes, ou música, qualquer coisa, mano. O importante é você começar. Acho que essa é a mensagem de hoje. É essa a mensagem. Você tem que semear. Você vai, semeia, mano. Vai, cuida da terra, cuida ali bonitinho. E a gente tá aqui na hortinha, ó. É um paralelo interessante. É isso, gente. Quis falar isso aí porque, por mais que eu esteja ficando velho, talvez fique mais difícil para mim acompanhar as coisas, fique mais difícil para eu entender até algumas coisas, porque normal, mano. Às vezes a gente tenta derrubar algumas barreiras, às vezes o tempo é o tempo, né? Deve um passarinho aqui em cima. Que eu sei que se ele cagar na minha cabeça vai ser tenso. Mas é isso, gente. Temos que começar. Tá bom? É isso aí, povo. Fiquem bem e às vezes a gente pensa nessas coisas pra dar esperança mesmo. E eu acho que é isso que a gente precisa um pouco passar, né, pras pessoas. E que às vezes você começando pequeno, você do nada pode, né, uma semente que você planta pode virar uma árvore, né? Tem essa árvore que tá aqui, ó, toda grudada, dando essas flores aqui, ó, bonita. É isso, gente. Mas começa. E por mais que a gente veja essas coisas tristes e a gente dê essa ansiedade, tudo tem seu tempo, mano. Tudo tem seu tempo na vida. Eu acho que eu vi foi o próprio pai da Preta Gil falar que se você tem tudo o seu tempo também. Escutei alguma coisa desse tipo, né? Que ele falou até pra própria filha dele quando estava em vida. E a gente tem que aceitar o tempo. A gente não tem que ser inimigo do tempo, a gente tem que ser amigo do tempo. E o tempo é a moeda mais cara que nós temos. Então a gente tem que usar ela com sabedoria. É isso, gente. Tamo junto. Tudo de bom pra vocês. Comecem. Ó, você mesmo que tá vendo esse vídeo, hein? Comece.